assim, daqueles que listaram lá. Alguns ainda estão ainda entrando ainda. Vamos esperar só mais um pouquinho. Franceildo, tá me ouvindo? Tô. Franceildo, boa noite, tudo bem? É o Anderson que está falando. Ô, Anderson, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Anderson é instrutor na área de segurança, instrutor colega meu lá na Escola Goiás. Estou vendo aqui que o Eito não fugiu da coincidência, né? Camisa azul. Ah, não pode. Não pode. Ô, Capitão Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, capitão, seja bem-vindo. Senhores, só avisando novamente, nós já temos 45 participantes. Os microfones vão ficar fechados de todos, à exceção das pessoas que estarão lidando aqui diretamente no encontro, neste momento, tá? Então, peço a todos para que somente habilitem seus microfones quando o Franceildo liberar, tá? Por gentileza, para que a gente não tenha microfonia. Ok? Obrigado a todos. Ivan, quando chegar em 50, vamos então, já são 20 horas. Esperamos que chegue em 50, a gente dá início. Okay. Aos demais que chegarem, vão acompanhando aí, tá? Só para a gente não atrasar. Temos 45 no momento. Alan, seja bem-vindo, boa noite. Só está escuro. São 46 participantes, 20 horas e 4 minutos. Eu acho que nós podemos começar. Ok. Senhores, sejam bem-vindos. Essa que está sendo uma experiência nova para nós, como gestores, do grupo de gestores, mas não poderíamos ficar de fora, como gestores que propõem o grupo, né? Ficarmos de fora desse evento, desse acontecimento, dessa crise. E, para tanto, nós
fizemos esse convite aos senhores membros do grupo de gestores e escolhemos, por indicação também, pessoas-chave, membros do grupo, que são especialistas, para estar nos ajudando hoje, né, passando a sua visão de como gestores para nós, ok? Eu quero desejar a vocês a todos uma boa noite e eu quero aqui já começar fazendo apresentações dos nossos debatedores. Eu quero começar aqui ele, que é coronel da Reserva Ativa do Exército Brasileiro, diretor na área de segurança pública da CIEG, Associação Comercial Industrial de Serviço de Goiás, delegado regional da DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Coronel Marcelo Villanova, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por ter aceitado. Boa noite a todos. Satisfação. Obrigado. Ele é diretor executivo, já há 30 anos de experiência no varejo, com experiência profissional em gestão de operações de loja e áreas comerciais, estruturação em processo e procedimento. Formado em administração e gestão estratégica de varejo, MBA em administração e gestão estratégica de varejo. Atualmente é diretor de prevenção de perdas do Bretas Seconsult. Marcos Cunha, muito obrigado, seja bem-vindo. É um prazer participar do Encontro de Gestores. Estou muito feliz aí com a energia positiva, esse momento tão especial do país. Eu tenho certeza que para o grupo é um marco para a gente poder compartilhar aí conhecimento, experiência e boas práticas. Obrigado, conte comigo. Obrigado. Ele é gerente de segurança do Laticínio Bela Vista, também conhecido como Leite Piracanjuba, administrador de empresa, com pós em gestão de risco, também curso de gestão de pessoas e também é diplomado pela DESC em políticas estratégicas. Jorge Custódio, muito obrigado, seja bem-vindo. Não estou ouvindo, é o Jorge. Custódio está sem o microfone ativado. Aí, Custódio, pode falar. Agora foi. Foi. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Ao Franceildo, agradeço pelo convite, uma satisfação. Acredito que vai ser aqui uma hora de grande proveito para todos aí. Muito obrigado, um abraço. Ok, obrigado. Ele chefiou órgãos diplomáticos na Bolívia e no Brasil, com formação no Exército Israelense, gostou do Brasil, tanto que ficou. Atualmente ele é diretor-presidente da Eitan Magal Risk Security. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, Eitan Magal, ou Eitan Magal. Oi, boa noite a todos. Prazer estar com vocês nesse momento tão difícil para todos. Vamos compartilhar um pouco de conhecimento, que é aquilo que a gente pode agregar para cada um de vocês que estão escutando para enfrentar melhor as responsabilidades, dar apoio nas empresas e para a sociedade como geral. Obrigado, Francilino. Obrigado, Custódio, Ivan e toda a equipe aí. Muito obrigado. Ele é presidente do Grupo Tecnoseg, presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Empresarial, presidente também no Conselho Empresarial de Segurança Pública e é o nosso diretor regional da ABSEG, Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança. Boa noite, doutor Ivan. Ivan Hermano Filho. Boa noite, Franceildo. Boa noite a todos os participantes. Temos, neste momento, 49 colegas para que a gente possa trocar experiência aqui, para que a gente possa trocar conhecimento. Eu acho que esse evento, Franceildo, é um evento que marca muito para todos nós, que nos traz uma nova oportunidade, porque o Covid nos impediu de estar pessoalmente, mas a tecnologia nos aproximou a todos. Então, acho que a gente pode, mesmo após essa crise, aproveitar dessa tecnologia, se todos aprovarem naturalmente, e fazer mais encontros como esse. Eu acho que vai ser muito, muito proveitoso e muito bom para todos. Neste momento, batemos a meta de 50 participantes.
Então, meu abraço fraterno a todos os amigos que estão conosco hoje. Ok, obrigado. Quero aqui aproveitar os nossos parceiros que já estavam nos eventos anteriores, tá? Genetec, Grupo Tecnoseg, Flextel, você Enfoque das psicólogas Jaqueline e Ana Paula, a OMAB Tecnologia, Eitan Magal e a ABSEG, que tem nos levado fronteiras para outros estados. Nós queremos aí agradecer o apoio de sempre. Continue conosco aqui, tá? Dando uma informação para os membros, como é que nós vamos a nossa programação? Bom, fizemos as apresentações, eu estarei lançando perguntas a esses especialistas nesse primeiro bloco. No segundo bloco, eles estarão expondo as suas visões como gestores para uma possível sugestão dessa crise que está afetando. E o terceiro bloco, nós vamos fazer perguntas que os senhores já mandaram algumas, tá? E nós vamos abrir aí para que você também possa fazer uma pergunta. Peço que essas perguntas, vou repetir na hora, sejam perguntas claras e objetivas, para que o nosso tempo aqui, a expectativa nossa é que seja mais ou menos entre 50 a 60 minutos. E vamos finalizar no quarto bloco, vamos dizer assim, né, com as finalizações de cada um desses debatedores, ok? Vamos lá, então. Alguém tem alguma pergunta dos convidados nossos? Não, né? Ok. Bom, vamos à primeira pergunta. E a primeira pergunta vai ser para o Coronel Villanova. Coronel, qual a sua expectativa ou qual a sua percepção que o impacto do Covid-19 tem na segurança pública, já que o senhor está atuando de forma direta ou indiretamente no gerenciamento de risco do transporte público? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu fiz aqui um levantamento, Francildo, das principais medidas adotadas pelo governo, sejam eles federal, estadual. Então, tudo começou ali início de fevereiro, né, com aquelas restrições do governo federal, né, com aquela operação regresso, com a presença da Força Aérea Brasileira, trazendo 34 brasileiros que estavam lá em Wuhan. E, a partir daí, eu acredito que todos nós começamos a entender e nos preocupar um pouco mais com esse Covid-19. E aí, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele lançou 3 medidas, né, já para a contenção, né, a essa proliferação do Covid-19. Entre elas, né, o fechamento das fronteiras, todo mundo observou aí, está acompanhando nos noticiários, né, a proteção ao consumidor e a suspensão de visitas no sistema penitenciário. Essas foram as 3 medidas principais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E ontem eu conversei com um companheiro, além disso, outras medidas, né, como criação do Comitê Gestor de Política Nacional para repressão a roubos, furtos de veículos e cargas. Então, foi criado esse comitê e ontem eu conversei com um amigo da Polícia Rodoviária Federal que faz parte desse comitê. E ele comentou comigo, inclusive, que eles estão assinando um acordo de cooperação técnica com a CNT, Confederação Nacional do Transporte, SENAT, e esse acordo vai dar uma oportunidade para que a iniciativa privada, né, tenha uma participação mais efetiva nesse planejamento, né, nessa condução do combate ao coronavírus. Então, através das suas associações, dos seus sindicatos, eu acredito que, com esse acordo de cooperação, nós tenhamos uma representatividade da iniciativa privada junto a esse comitê gestor de política nacional, que foi implantado lá em Brasília, certo? Com representação de vários órgãos. Bom, quanto às Forças Armadas, as Forças Armadas elas estão fazendo trabalhos de conscientização junto ao público interno e estão apoiando também
a segurança pública com a Companhia de Defesa Química Radiológica Biológica Nuclear, DQBRN, né? Tanto o Exército como a Marinha, elas têm essa capacidade e eles estão apoiando, fazendo a desinfecção em determinadas áreas de aglomeração, como metrô, como rodoviária. Então, já tivemos apoio lá no Rio de Janeiro, tivemos apoio aqui mesmo no Distrito Federal, próximo, né? Nessa desinfecção de áreas. A orientação do comandante do Exército, que foi divulgada aí em redes sociais, inclusive, é a manutenção da capacidade operacional, certo? E, além disso, campanhas, né, de apoio, né, inclusive com apoio na montagem de tendas, né, para fazer a triagem, a fazer a vacinação, para montagem de hospitais de campanha e a Força Aérea em particular, né, nesse transporte de brasileiros de volta para o Brasil, né? Alguns que estavam em curso foram trazidos recentemente. E, além disso, outra capacitação interessante é que tanto a Força Aérea como o Exército eles têm laboratório químico-farmacêutico. Então, foi dada uma orientação para que esses laboratórios reforcem a produção de álcool gel, né? E também produzam medicamentos que estão sendo testados com produtos que possivelmente podem ser utilizados no coronavírus, que já eram tratados para a malária e o lúpus, que é a cloroquina, e que também poderão ser produzidos em larga escala por esses laboratórios químicos farmacêuticos, tanto da Força Aérea como do Exército. Bom, com relação à Polícia Federal. Polícia Federal, pelo que nós vimos, apenas houve restrições na parte de atendimento, na segurança privada, principalmente seu impacto grande, na produção de químicos e armas de fogo e também na Polícia de Imigração. A PRF, conversei com o superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Goiás e, em linhas gerais, as medidas da PRF são a manutenção da capacidade operacional, né? A preservação do efetivo operacional, então estão muito preocupados, né, para que os policiais não sejam atingidos pelo Covid-19, então muitas precauções estão sendo tomadas para que isso aconteça. Houve na Polícia Rodoviária Federal um reforço naquelas unidades de fronteira, até para aquela fiscalização do fechamento da fronteira. Além disso, eles estão preocupados com a manutenção do transporte nas rodovias. Então, os sistemas de inteligência estão fazendo levantamentos para a manutenção tanto da parte de oficinas como na parte de restaurantes, né, e borracharia, para que esse fluxo de cargas não seja atingido, assim como também tratativas com governos federais, estadual, para que não haja interrupção desse fluxo, né, no transporte de cargas. Eu soube também que eles estão fazendo tratativas para que os caminhoneiros possam ter uma prioridade nessa vacinação da H1N1, né, como forma de reconhecimento, já que eles são profissionais que não pararam o trabalho. E, além disso, né, a manutenção, né, das atividades de inteligência que são importantes em qualquer área, em qualquer setor. No caso da segurança pública... No caso aqui da nossa segurança pública, eu vou especificar aqui, o trabalho nosso aqui, ele está baseado na utilização das diversas instituições, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, principalmente na fiscalização para o cumprimento do decreto governamental, que gera um monte de restrições de movimentos e aglomerações, abertura de estabelecimentos comerciais e outras coisas. O principal que eu acho importante aqui destacar, a Polícia Civil, juntamente, através da sua Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, ela está fazendo um trabalho bem interessante aí de fiscalização contra as fake news e contra mensagens que estão sendo divulgadas aí pela internet. Eu listei aqui 4 mensagens, né? Cadastramento da Ambev para receber o álcool gel, então isso aí é fake news, tá certo? O Covid-19 tracker, um vídeo de construção de hospital na China em 7 dias, e-mail falso de delegacia virtual. Então isso são
são fake news, né? São vírus que estão sendo de forma divulgadas aí nas redes sociais e e-mails, então nós temos que ter essa precaução. Outra coisa interessante que eu achei junto à Polícia Civil foi a questão de fiscalização nos preços abusivos, né, de estabelecimentos comerciais e a venda e fabricação de produtos falsos. Então, nós temos a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor e essa delegacia ela está fazendo um trabalho bem interessante de fiscalização com apoiando, né, a Anvisa e o PROCON. E aqui eu deixo já um telefone, diz que denúncia, que é muito importante a denúncia da população como um todo, nós gestores temos que divulgar isso, é 197, que é o número da Polícia Civil para denúncia de qualquer irregularidades, abusos, etc. E o do PROCON 151, né? São coisas importantes. Com relação à Polícia Militar, eles estão apoiando nessa fiscalização, aumentar o policiamento e, graças a Deus, informação de que nós não tivemos aumento no número de roubos, furtos, apesar de alguns casos de saques em supermercados, precisa ser uma coisa a se levantar. É isso aí, meu amigo. Ok. Essa pergunta da Polícia Militar, nós iremos fazer no terceiro bloco, a capacidade operativa das forças em relação a possíveis rebeliões ou possíveis crises. Eu agradeço aí, foi muito interessante. Coisa que a gente realmente, que nós estamos aqui, não sabemos, a gente pensa que a coisa está, a Deus dará, mas a gente percebe aí que tem essa preocupação. Eu queria essa mesma pergunta, evidentemente com foco diferente, ao doutor Ivan, sobre a sua percepção que o impacto do Covid-19 tem na segurança privada. Quais as complicações até agora, que o sindicato tem feito para que possa trazer uma tranquilidade maior, se é que é a função, né, tranquilidade maior para esse profissional de segurança. Perfeito, Francildo, obrigado pela pergunta. Nós temos visto, desde o início, desde o decreto presidencial, inclusive o decreto do Estado de Goiás, em que deixaram claro que a segurança privada é um serviço essencial. Isso foi muito importante. E, além da segurança privada, também deixa claro a questão dos outros serviços que normalmente são ligados à empresa de segurança privada, como o sistema de alarme também, quando eles colocam no decreto do governador do Estado, está bem claro isso, quando ele coloca o teleatendimento, a segurança também são as empresas de monitoramento de alarme e as empresas ligadas à área de higienização, ou seja, as empresas de asseio e conservação também estão ligadas. Agora, por mais que tenha havido no decreto governamental, nós fomos surpreendidos na data de ontem com várias viaturas da polícia numa empresa de segurança exigindo que essa empresa fosse fechada em 1 hora, ou seja, deu prazo de 1 hora para essa empresa fechar quem estava comandando era um aspirante oficial e esse aspirante disse que tinha que fechar porque havia muitas pessoas na empresa. Ele não estava ciente da própria ordem do governador que proibia isso, pelo contrário, que dizia textualmente que a segurança privada é um serviço essencial neste momento. E o que nós tivemos que fazer foi justamente entrar com mandado de segurança, o sindicato, e esse mandado de segurança foi deferido. Eu creio que talvez os senhores tenham visto, esse mandado de segurança, inclusive, passou por vários estados já, dizendo sobre essa notícia, porque é uma notícia diferente neste momento, naturalmente, mas nosso sindicato teve que fazer isso única e exclusivamente porque, infelizmente, especificamente um oficial da polícia entendeu mal a lei, o decreto, e por isso nós tivemos que fazer. Agora, um outro aspecto a se considerar nessa questão do Covid, nós temos visto, principalmente as empresas que têm alarmes, dá uma amostra muito boa de como a criminalidade está agindo. Ou seja, os disparos de alarmes aumentaram significativamente. Isso significa dizer, o que nós já sabemos como gestores de segurança, que o bandido ele não fica recluso, muito pelo contrário, ele aproveita este momento para fazer ou aumentar as suas ações criminosas. E no mesmo momento em que aumenta a ação do bandido, nós percebemos que diminui
a capacidade da polícia em responder, porque além do trabalho extasiante que a polícia, extenuante que a polícia já faz continuamente, ela tem que fazer também o trabalho de impedir aglomerações, impedir festas, impedir eventos sociais. Isso acaba deslocando efetivo para impedir feiras livres, etc. E o bandido se aproveita deste momento. Então, nós temos percebido, Francedo, isso, um aumento desses números de ocorrências, principalmente quando a gente fala de alarme, nós estamos falando de furto, né? São os furtos em estabelecimentos comerciais, principalmente, neste momento. Agora, o que nos preocupa muito, e que todos nós, como gestores, temos que estar ligados, e já começaram a haver notícias nesse sentido, algumas falsas, como nós vimos, outras verdadeiras, são a possibilidade de saques, né? Quer dizer, a população se aproveitar daquele efeito manada que a gente fala, que é justamente aquele efeito em que o bandido arrebenta uma porta e a população entra e acaba com o comércio, acaba com um patrimônio que não é de quem ali invadiu, e sim um patrimônio privado. Então, nós sabemos que a Polícia do Estado de Goiás está bem empenhada para não deixar que isso aconteça, a segurança privada também, mas nós temos que ter muita atenção nisso, principalmente para coibir qualquer tentativa que aconteça. Eu estive conversando com alguns coronéis da Polícia Militar e eles falaram do empenho que eles estão tendo, principalmente na região do entorno de Brasília, que é uma região notadamente mais violenta e mais propensa a esse tipo de ocorrência. Então, é algo complicado. Por outro lado, ainda falando da segurança privada, eu quero dizer algo que nos preocupa, como preocupa a todos, que é, por um lado, o aumento da necessidade, como eu falei, e por outro, em alguns casos, a diminuição de efetivo. Existem clientes, naturalmente, que precisaram diminuir o efetivo bruscamente e rapidamente por causa dessa questão do Covid. E o que as empresas têm, felizmente, neste momento, como possibilidade, está na medida provisória do governo relacionada à possibilidade de colocar o pessoal de férias, né? Isso, felizmente, veio como um alento, mesmo que seja superficial, mas um alento para colocar o efetivo de férias, aguardando aí quando vai reabrir. E o Coronel Villanova falava, eu já vi que já saiu na imprensa, Coronel, exatamente a informação que o senhor tinha privilegiado. Acabou de sair que foi atualizado pelo decreto 9638 do Estado de Goiás, dizendo exatamente o que o senhor falou, já autorizando a abertura de restaurantes em estradas, de borracharias, de hospedagem também para aquelas pessoas que fazem serviços essenciais, neles incluídos o pessoal de segurança privada, o pessoal de transportes. E nessa entrevista que está no G1, depois eu vou colocar o link para todos no nosso grupo, o governador fala que acredita que o isolamento social do Estado de Goiás deva ir até dia 4 de abril de 2020. Então, ele diz que vai começar a abrir gradualmente com expectativa de encerrar totalmente em 4 de abril. Esperamos realmente que isso ocorra. Francisco, então, rapidamente eu dei um panorama aí com relação à segurança privada, tá? E estou à disposição nos próximos blocos. Muito obrigado. Ok. Já saiu aqui o nosso grupo, o Danilo da ABL, ele colocou aqui o novo decreto. Deve ser isso que você está falando, Ivan. Ivan, só rapidinho para a gente ganhar um tempo. O segmento terceirizado é um dos mais cresce no país, nós sabemos disso. Há uma previsão para o futuro de que cada vez mais profissionais estarão trabalhando em casa, o chamado home office. O coronavírus antecipou essa tendência, você acha? Com certeza antecipou. Acho que mais do que isso, porque a tecnologia já existe. Nós estamos fazendo agora uma reunião virtual nesse momento, com 62 pessoas, e acredito que está todo mundo conseguindo ouvir, ver. Então, a tecnologia já nos permite isso. Nós não tínhamos ainda cultura para fazer isso. Então, o que nós vamos ter de positivo é aproveitar, neste momento, o que ele tem de bom. Assim como as guerras são momentos trágicos na história mundial, mas no pós-guerra nós vemos um avanço muito grande da tecnologia, um avanço social, um avanço econômico. Nós sabemos que o coronavírus vai deixar, infelizmente, uma recessão, mas vamos aproveitar o que ele tem de bom, como isso, por exemplo, entende? Uma outra coisa, Francisco, que é da nossa área, eu acho que a gente tem que dizer que é uma boa possibilidade, é uma integração cada vez maior da segurança privada com a segurança pública, porque os gestores de segurança pública têm temido algo que está acontecendo, que aconteceu em outros países, está acontecendo aqui no Brasil. O nosso pessoal de segurança pública tem cada vez se aposentado mais rápido, ou seja, o efetivo de segurança pública tem diminuído.
e o efetivo de segurança privada tem aumentado. Então, já existe uma integração entre a segurança pública e a segurança privada. Nós precisamos fazer com que essa integração aumente cada vez mais para que a gente possa apoiar, a segurança privada possa apoiar os entes de segurança pública da melhor forma possível. Ok, obrigado. Nós não vamos ter mais perguntas relacionadas a esse ponto. Vamos lá para a segurança de indústria. Eu queria perguntar para o Jorge Custódio qual foi ou quais as principais medidas de contingência adotadas para as empresas ou para a segurança no ramo da indústria. Boa noite, Seildo. Ouvi. Boa noite. Boa noite. Me ouviu bem? Sim. Tá me ouvindo? Tá. Você fez pergunta de vestibular para mim, né? Vendo todas as pessoas falarem aqui e também tentando fazer um raciocínio lógico, até porque o tempo é curto, e a gente entende que a cadeia produtiva na indústria ela é complexa e longa. Conforme os nossos colegas iam falando aqui, apareceram vários insights que a gente está vivendo nesse dia, né? Recentemente, agora a gente teve a crise com os caminhoneiros, acho que trouxe um aprendizado muito grande para qualquer tipo de gestor, seja na indústria, varejo, acho que para o país inteiro. Ali abriu uma reflexão, acho que foi bem importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Isso é na minha concepção. Eu entendo, e não vou entrar muito na área do Eitan, acho que ele vai frisar um pouco melhor isso, a questão da gestão de riscos, os riscos aqui no Brasil e com a familiaridade até do próprio gestor, eu entendo que ainda ela é crescente, ela é nova, né? Entendo até para alguns executivos de algumas empresas, em particular nas empresas familiares, da qual faço parte hoje da indústria. Isso é um aprendizado, é um debate, é um momento de educar o executivo, né? Acho que passa muito por isso. Eu entendo que, nesse momento, você falar em principal ação, acho que fica um pouco muito vago falar nisso, né? Eu acho que o gestor ou a empresa que já se preparou, que já tem seus planos escritos, que já testou, que já tem uma certa estrutura pronta, acho que sofre menos nesse momento, né? Eu vejo muito a manutenção das estruturas que você tem hoje de trabalho, porque eu entendo que a questão nossa, a gente navega por todas as áreas da empresa, né? Então, desde a coleta da matéria-prima, seja qual ela for, até a distribuição do produto acabado ou terminado no final, a gente tem alguma participação direta ou indireta dentro da empresa. Dá uma visibilidade grande, traz um aprendizado, e eu acho que nesse momento te ajuda a contribuir. Vejo como um papel do gestor, ele assessorar na tomada de decisão dos seus executivos, né, do seu conselho, da sua superintendência, né? Então, eu entendo que a manutenção dessas estruturas que você já tem feito, lembrando que o coronel frisou na questão do aumento da violência, o Ivan também falou isso, a gente está vivendo isso, né? O roubo de carga aumentou, furtos, saques, esse monte de desafios que a gente está tendo com essa situação, esse cenário atual. Eu vejo de um outro lado também a questão que você comentou do home office, que também está previsto na continuidade, a questão dos ataques de cyber security, né? Através de e-mail, SMS, tá? Eu acho que é novo para a maioria do trabalhador brasileiro estar trabalhando em casa, e se você entende que é difícil controlar ele no ambiente da empresa, você imagina na casa dele, sem toda a disciplina que a gente entende que talvez ele não tenha, né? É mais complicado, entregas e todas as coisas, tá? Entendo que também passa pelo start dos planos, né? Eu acho que os planos têm que estar alinhados com a estratégia da empresa, né? Então, e o plano do seu parceiro de negócio também. A gente entende que o nosso parceiro de negócio, e quando eu falo parceiro de negócio, a segurança privada, ela tem a chave da indústria, né? No nosso caso, ela é 80% da nossa força de trabalho. Então, se a gente
um alinhamento estreito, se a gente não tem compartilhamento de planos e a gente não tem uma aproximação, eu acho que esse momento é um momento que vai ser difícil mais, você vai sofrer mais, você vai ter muito mais problemas. Não deixou de falar das atividades de inteligência, como o coronel muito bem frisou. Esse é o momento onde você plantou em todo esse tempo essa proximidade, essa relação institucional que você tem com os órgãos de inteligência, sejam eles da esfera municipal, estadual ou federal, vai te ajudar no ambiente externo que a gente tem quase nula algum controle, algum reparo sobre isso, né? Algum anteparo. Eu acho que resumidamente, bem resumidamente, acho que na minha concepção, eu entendo que esses são os passos, vamos dizer assim, principais, resumidamente, que vai ajudar a suportar a sua companhia e vai ajudar a suportar até o seu produto terminado, acabado, chegar aí no destino final da distribuição, principalmente no ramo lácteo aqui, que ele é muito, muito complicado. Ok, obrigado. Eita, avaliando aí, ou usando o conceito de segurança, do anel de segurança, nós começamos invertendo, né? Falamos externamente, o anel invertendo. Falamos externamente, do ponto de vista do governo, segurança pública, depois viemos para o caso das empresas, entidades, falamos agora a respeito da indústria, e eu quero que você nos dê uma ideia sobre aquele colaborador que está em crise. Como gerenciar esse conflito, Eita? Você, como um homem experiente em gestão de risco e formação de gestores, como gerenciar uma crise para aqueles colaboradores que só falam em crise? Ou seja, está desviando o seu foco. Boa noite a todos. Acho que o Sistema Integrado de Segurança, um dos pilares dela é o recurso humano. É inevitável, a gente sabe que a tecnologia está vindo quebrando paradigmas, né? Tecnologia avançada, mas no final do processo a gente vai sempre depender do ser humano, daquele CPF. Não conheço ainda nenhuma estrutura, organização que existe neste planeta que não depende no final do ser humano. E a gente está um grande desafio para a gente como gestores, a gente trabalhando, orientando as empresas, cada vez mais falando do elo fraco do ser humano. Uma coisa que a gente vê que a gente precisa cada vez aprimorar a questão da liderança operacional. Na nossa visão, quem segura o CPF motivado, capacitado, bem orientado, auditar o serviço dele é o trabalho do líder operacional, seja orgânico dentro da indústria, no varejo, que seja, ou nas empresas prestadoras de serviço. Eu sempre falo que um líder ele é o meu psicólogo. Se você não leu o livro Inteligência Emocional, os gestores que estão ouvindo aí, eu acho que um dos primeiros livros que tem que ser lidos, inclusive depois deste webinar, o Francisco me lembra, eu tenho ele eletronicamente e o mando para o grupo, e pode espalhar para quem que você quiser. A gente tem que saber ler o ser humano. Ainda uma caixa preta para todos nós que atuando na área de segurança, porque a gente nunca tem tempo, a gente não tem recursos que sejam pessoais, informatizados para avaliar o ser humano que a gente está contratando, porque aquele negócio, se a gente contrata mal, o resultado vai ser mal. E a gente mal faz esse processo no nosso mundo de segurança privada, pública, de maneira adequada, com muito carinho, né? Porque não cabe no plano de custo, não tem conhecimento, às vezes, por fazer isso. Então, quando a pessoa está em crise, cara, a primeira coisa, calma e dá atenção.
tá? E segue primeiramente nessa questão agora do convite, presta atenção nas orientações do Ministério da Saúde. A gente teve um caso que, quando estourou este assunto, a primeira coisa que a pessoa foi lá foi um ponto-socorro, trouxe um atestado de 15 dias. Você acredita? Nem tem testes para testar pessoas que estão com sintomas. Aí a pessoa só aproveita, né? Será que esse traço da personalidade dessa pessoa não podia ser identificado antes? E cada vez mais a gente está trabalhando com equipe enxuta. E agora com redução de custos que todo mundo vai sofrer devido à crise, e a primeira coisa que vão cortar são homens. E homem, não tem como fugir disso. Estamos falando de sobrevivência de organizações e vamos ter que saber trabalhar com equipe muito enxuta e ainda tentar garantir a continuidade do negócio para na empresa onde que a gente está atuando. É um desafio muito grande, pessoal. E não, Okay. não tem milagre. Ok? Obrigado. Estou aqui para próximas perguntas aí. Não tem milagre, só estratégia, né, Ítalo? Falando em estratégia, Marcos, alguns supermercados já estão limitando as compras de produto por pessoa, ou por pessoas, né? Isso é só uma precaução ou já é outro índice de escassez? Você está sabendo alguma coisa que a gente não está sabendo? Não, a gente está antenado. Acho que foi bem iniciado aí esse nosso encontro, bem comentado. Supermercado, de uma forma geral, nós estamos na ponta, né? E o supermercado não parou. E o custódio tem que trabalhar direitinho aí para a gente não parar, né? O custódio tem que trabalhar direitinho para fazer chegar os produtos para a gente. Então, na verdade, quando você avalia a cadeia produtiva de uma forma geral, ainda não há qualquer problema de abastecimento. Agora, a gente está diante, sim, de algumas dificuldades. Dificuldades essas, a gente está no Brasil, infelizmente, tem que comentar, a gente está nesse comitê e eu acho que é exatamente para compartilhar o que acontece, as boas práticas mesmo do negócio, em como cada profissional, em cada organização trata esses desafios. Mas o comercial da maioria das empresas tem sido, de forma diária, às vezes de manhã, às vezes à tarde, contactado pelos fornecedores, querendo se aproveitar da situação, porque quando você avalia a cadeia produtiva, você não tem aí aumento do commodities, a gente não está com um problema de aumento de custo de commodities ou de ingredientes. Mas, de uma forma geral, existe sim uma quantidade grande, até que preocupa, de fornecedores que querem aumentar o custo dos produtos. Tá? Então, olha só, o Coronel Villanova comentou bem, tá? A ABRAS, Associação Brasileira do Supermercado, em parceria com as associações de cada estado, aqui nós temos a AGOS, e também em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, eles estabeleceram uma parceria e um controle exatamente para não aceitar abuso de preço. Ontem, por exemplo, a gente teve supermercado em que o estoque foi apreendido, com acompanhamento da imprensa e tal, e diariamente eu posso garantir para vocês, porque eu administro isso na empresa que trabalho, nós estamos tendo fiscalizações do PROCON, da Vigilância Sanitária, do DECOM. Hoje mesmo a gente teve uma fiscalização de 6 fiscais numa loja nossa do centro, com acompanhamento da mídia. Então, tudo sendo filmado, o pessoal verificando o preço, verificando se tem problema da ruptura, que é o desabastecimento, e se houve abuso de preço. Então, acho que é uma iniciativa muito boa da ABRAS, da AGOS e também da Secretaria Nacional do Consumidor, para colocar todo mundo de antena ligada. Não é o momento de ninguém se aproveitar. E o que a gente tem, de uma forma geral, é alguns poucos produtos, como o álcool gel. O álcool gel, sim, teve uma explosão de consumo. Então, o que chega é vendido. E aí você tem álcool gel hoje de R$ 5,90 até R$ 29,90. E a gente está falando do mesmo produto. Então, imagina que você
Dependendo do lugar que você for, você vai pagar R$ 29,90. Dependendo do lugar que você for, você vai pagar R$ 5,90. Aí imagina que a gente está falando do mesmo produto. Mas nesse momento, os mercados, de uma forma geral, não estão sofrendo com relação a abastecimento. É mais cautela, é mais cuidado, é exatamente o que o Eitan recomenda para a gente. Nesse momento é necessário cautela, é necessário estabelecer governança. A gente está num momento de aumento da curva epidêmica. Né? Imaginem vocês, supermercado com seus funcionários, sem interromper o seu funcionamento, tem que administrar tudo isso que foi falado pelos senhores aí. O aumento da criminalidade, a questão aí do abastecimento, a questão do fornecedor querendo aumentar o preço, a questão do funcionário que chega a qualquer espirro apresentando um atestado de 15 dias, né? E quando a gente avalia isso de uma forma geral, que foi comentado também aí pelo Ivan, a questão do home office, nós temos, avaliando a cadeia como um todo, dentro do supermercado, um pouco do que cada um de vocês comentaram. Nós temos o centro de distribuição, nós temos a loja e nós temos as áreas de back-office. As áreas de back-office, de uma forma geral, por iniciativa da empresa e por cuidado, desde a semana passada já estão em home office. Agora, um cuidado, e aí ligado ao que o Jorge Custódio falou, que a gente tem que ter nesse momento, e tem que estar estabelecido na governança, é o cuidado do cumprimento da atividade de cada funcionário em casa. E aí, com relação ao que pode acontecer, existe hoje um comitê de crise instalado, a gente está monitorando. A gente lembra aí que no início do ano a gente teve a Bolsa a 120 mil pontos e anteontem a Bolsa chegou a 58 mil pontos. Ou seja, existe sim perda de riqueza e não adianta nesse momento o pessoal querer aumentar preço. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que existe sim controle de venda quantitativa de alguns itens, exatamente para que a gente possa garantir para todo cliente, quando ele chegar na loja, ele vai encontrar o produto. E nesse momento, de uma forma geral, a gente não tem qualquer problema de desabastecimento. É bom. Pessoal, é muito empolgante, nós estamos aí já com 46 minutos, né? E nós vamos entrar para o segundo bloco. Eu gostaria que, nesse segundo bloco, onde os senhores irão tecer comentário, visões sobre aquilo que poderia ser um plano de contingência, se é que é possível, né, fazer isso em 1 minuto, no máximo 2 minutos. Né? Vamos usar o mesmo padrão aqui para o comercial, 30 segundos. Mas brincadeiras à parte, vamos o mais rápido possível para que nós possamos dar oportunidade aos membros do terceiro bloco. Tá? Eu, seguindo aí a ordem, a mesma ordem, viu, Coronel? O senhor, depois o Ivan, o Custódio, aí, e até chegar no Marcos, queria que o senhor falasse rapidinho a respeito de que, como uma sugestão de um plano de contingência dentro de cada área para solução, se é que existe solução, ou a pergunta talvez seria, se houver uma próxima, seja esse tipo de crise, uma outra, será que nós estaremos preparados para isso? Palavra o senhor. Ok. Bom, Francildo, a gente recebe diariamente muitas informações pela internet e há há poucos dias atrás eu recebi um documento que fala sobre orientações aos gestores de segurança e facility. Ele foi feito por uma empresa privada e ali tem 5 pontos que eu achei bem interessantes a gente compartilhar com todos os gestores aqui presentes. Né? O primeiro ponto que ele fala como orientação é a manutenção das suas estruturas de proteção e defesa. Então, apesar do Ivan ter falado que muitas empresas estão diminuindo os efetivos, a gente não pode deixar de lado que com essa pós-Covid, ou até mesmo a médio prazo, com essa dificuldade financeira, nós podemos ter daqui para frente muitos problemas de invasão,
né, a armazém de furtos, de saques, roubos, sabotagens, enfim, danos decorrentes de manifestações, desvios de informações confidenciais. Então, acho que essa manutenção mínima das estruturas de proteção e defesa, né, da segurança orgânica de cada empresa, né, de cada patrimônio, acho que isso aí deve ser levado em consideração como orientação. A outra coisa é cada empresa, né, desencadear e preparar seus planos de contingência, aquelas que não têm. Então, esses planos de contingência são frutos dos problemas que essa empresa pode ter e, a partir daí, junto com os gestores, verificar soluções possíveis. Então, soluções, por exemplo, para movimentar pessoas de uma forma rápida, transporte alternativo, monitoramento remoto de instalações, reuniões com diretores através de videoconferências, enfim, várias demandas que podem ser desencadeadas nesses planos de contingência. Outra coisa é aproveitar esse momento, né, em que nós estamos em quarentena, e aproveitar para manutenções corretivas, preventivas, de planos nas empresas. Então, tem muitos planos de combate a incêndio, vários que às vezes ficam guardados durante meses numa gaveta. Então, a oportunidade de a gente revisar esses planos, né, processo, e até mesmo treinamento de equipes dentro do possível. Outra coisa interessante que eu vi nessas orientações é o plano de retorno. Como o Ivan comentou, eu ia falar isso também, o governador comentou hoje que a partir do dia 4, ele está estudando para que a partir do dia 4 de abril haja essa retomada, vamos dizer assim, do trabalho. E toda empresa vai precisar ter um planejamento de ações para esse retorno, para essa recuperação, visando proteger, né, a estratégia de negócios. Então, isso aí também é uma coisa a ser pensada. E, por último, não deixando de lado as atividades de inteligência que são fundamentais para a decisão de todos os gestores. Então, esses 5 pontos eu achei bem interessante compartilhar com vocês, e essa é a minha sugestão de orientação aos gestores de segurança e facilities. Ok. Coronel, acho que a cultura tem que ser do plano de contingência, né? Que não é cultura nossa no Brasil, esse plano de continuidade. Doutor Ivan, segmento terceirizado, o grande medo hoje é o desemprego. E segmento do Fé-Comércio, o senhor também é um dos diretores. Como manter a liquidez das empresas nos próximos meses? Bom, Francisco, isso vai ser um desafio porque, querendo ou não, a cadeia, que é desde lá de quem planta, um item de consumo alimentício até toda a logística, chegar no supermercado, como o Marcos Cunha muito bem falou, querendo ou não, essa cadeia ela foi machucada, né? Nós temos pessoas do início da cadeia lá, nós já vemos vídeos hoje, já estão circulando aí vídeos na própria rede mostrando a dificuldade que as pessoas estão tendo de vender sua produção, por exemplo. Então, é muito importante que o governo faça rápido, organize rápido a questão da logística, e o Coronel Villanova falou muito bem da preocupação que o governo do Estado de Goiás está tendo, entende? Eu vou te dar um exemplo que nos preocupou demais aqui, acho que todas as empresas, que por algumas horas o poder público municipal disse que não ia funcionar os ônibus, né? Então, imagina a logística que as empresas teriam que fazer para poder buscar seus funcionários em casa. Vou dar o exemplo da nossa empresa. Nós fomos atrás imediatamente de locação de ônibus. Não há ônibus para se locar em Goiânia com facilidade. Até porque os operadores logísticos dizem que, num momento como esse, eles começaram a ter muita chamada dos próprios clientes, que já são clientes de rotina deles. Nós já tínhamos, em poucas horas, nós conseguimos locar ônibus em Brasília. Íamos lá em Brasília para pegar esses ônibus. E numa operação como essa, o que nós tínhamos que já estava planejado, nosso time planejou, o Marcelo, o Deusdete, o Diogo, que são os nossos diretores, já tinham planejado que esses ônibus iam ficar nas vias estruturais, as nossas viaturas iam na casa do colaborador que não tivesse como chegar até o ponto para poder trazê-lo, para que esse ônibus pudesse pegar, para poder deslocar. Dentro disso, ia mudar o horário de rendição da equipe, em vez de todo mundo começar às 7, terminar às 19, ia começar a fracionar o horário dessas equipes para que essa logística pudesse dar certo.
Então, como muito bem colocou o Coronel Villanova, quando a gente está diante de um problema, nós temos que achar solução. Mas é muito melhor que nós pensemos na solução antes de encarar o problema. Isso que é um regime de contingência. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que a ASIS, por exemplo, nos ensina muito bem. O Eitan, como eu, temos a mesma certificação lá, que é o CPP, e bate nessa tecla o tempo todo. O americano bate nessa tecla, o europeu bate nessa tecla, e aqui nós, latinos, temos que cada vez mais pensar nisso. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos como gestores de segurança, pensar na solução antes do que o problema venha, ou seja, os cenários. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? Se eu não conseguir isso, como é que eu vou resolver? E assim por diante. E, principalmente, treinar as nossas equipes, Francisco, para que elas possam responder independentemente se o gestor que planejou estiver ali ou não. Porque uma Covid como essa, como nós vimos, pode colocar qualquer um de nós no hospital. E aí, as nossas equipes vão estar preparadas, nosso time vai estar pronto para poder seguir. E o que eles vão seguir? Então, nós temos que ter isso por escrito, bem claro, bem diagnosticado. E eu te digo o seguinte, Francisco, voltando à sua pergunta, a maioria das empresas de varejo, de atacado, de serviços que giram a economia realmente, não estavam prontas e não estão prontas para uma retomada. Por isso, senhores, nós estamos agora com 60 gestores de segurança. Por isso que nós somos importantes nas empresas que nós fazemos parte ou aquelas empresas às quais nos contratam para resolver uma crise como essa. O nosso valor vai ser medido neste momento, em outras crises que virão, porque momentos de dificuldade não são só esses, mas é nesses momentos em que os donos das empresas, a diretoria, olha para nós com aquele olhar assim, e aí, agora, o que eu faço? Aí, Francisco, é uma oportunidade de ouro que nós temos para mostrar a nossa competência. Legal. Essa crise vai nos ajudar aí para mudar alguns conceitos, algumas cultura, que é a cultura de continuidade, outra é a cultura de treinamento, que não tem, né? Que é a oportunidade para isso. Eita, mediante esses problemas todos que podem os próprios especialistas aqui falaram a respeito de saque, a respeito de invasões, como fazer um planejamento dentro do seu parecer com mediante a corte no orçamento. Como é que é possível isso? Ter um planejamento de segurança onde está tendo o corte dos orçamentos voltado para a segurança. É possível fazer um planejamento de segurança? Você conhece o mágico aí? Eu não. Gente, aí entra a criatividade, pessoal. É um desafio muito grande. Conforme foi dito aqui por o Ivan, por o Coronel, muito bem falado a respeito de toda essa preparação que a gente precisa fazer, a respeito do plano de contingência, etc. Mas plano de contingência é o futuro. E agora? Como que a gente vai proteger nossas instalações, nossas organizações com os problemas que estão vindo? Pessoal, muita criatividade. Não tem jeito. A gente tem que pensar primeiramente na sobrevivência da empresa. Sem receita, ninguém tem emprego. Então, a gente tem que abrir, a gente precisa entrar no processo e ter a habilidade de convencimento da alta direção para eles entender que riscos é uma coisa que tem que ser tratado constantemente. A primeira pergunta que eu chego nas empresas, eu pergunto, cadê a matriz de riscos? Se uma matriz de riscos no papel, documentado, em cima da mesa, e com plano de ação bem consolidado para mitigar os riscos, não tem negócios. A gente na área de segurança não tem como a gente falar mais de segurança. Executivos não entendem isso. Se você vai falar que você cuida de segurança, ele vai entender que você é uma empresa de vigilância. Não é isso, a gente tem que falar de gestão de riscos. Isso a gente precisa inserir todo santo dia na cabeça dos executivos. Qual que é a primeira ferramenta? É matriz de riscos. Segunda ferramenta são indicadores dos riscos. São KRIs, que a gente chama em inglês. Tá? Key Risk Indicators. Que todo mundo tem que estar dentro da organização. Se você traz um número, coloca isso na mesa da organização, do CEO, que seja quem você é subordinado,
a conversa vai ser diferente, porque ele tem responsabilidade civil e criminal no seu processo. Ele vai preso se ele não vai cumprir algumas leis e normas dentro da atividade dele. Então, gente, isso que a gente, conforme o Custódio falou, a gente tem que apoiar a direção para eles tomar decisões certas, mas embasado com fatos, com análise de impacto, probabilidade, colocar isso no papel. E, gente, não adianta colocar no papel. Ivan acabou de falar, a gente tem que exercitar situações e ações e fazer exercícios constantemente com nossa equipe, com stakeholders, com pares, dentro de organizações, que a gente não sabe qual vai ser a próxima crise. Isso já foi. O que deu para fazer, a gente fez. Agora vamos ter que se recuperar, fazer o plano de retorno, conforme o coronel comentou, tá? E já pensar no próximo, que o próximo não vai ser igual que a gente sofreu. A gente não sabe. Então, é muito trabalho de cenários possíveis, documentar, estar preparado. Não é fácil, mas estamos aí firme e forte para encarar. Ok, obrigado. Marcos, vimos aqui, falamos sobre plano de retorno, né? Que é a expectativa nossa que esse retorno seja algo gradual. Mas você já está trabalhando, certamente, dentro do seu segmento, não só na sua empresa, mas dentro do segmento varejo em geral, sobre a prevenção de perdas. O que você tem feito até agora, o que já está sendo feito para amenizar essas perdas agora, na crise e pós-crise? Olha, bem comentado aí pelo Ivan também, dentro do que ele comentou aí, se aplica muito do que ele comentou, e eu concordo. Me permita só fazer esse comentário antes de entrar no detalhamento da sua pergunta. Eu acho que de todo mal você tem que procurar ver um lado bom ou tirar algo de bom que possa servir como aprendizado. E nesse momento eu concordo plenamente. A área de gestão de risco, eu chamo de gestão de riscos, é que pode demonstrar o seu valor. Tá? Então, eu não tenho qualquer dúvida, não só pelo momento. O Brasil já estava com dificuldades financeiras. O novo governo pegou uma situação de um país quebrado, recessão econômica. Os especialistas econômicos, quando eu olho todos os indicadores, nos apontam para uma recessão econômica. A recessão econômica traz aumento de desemprego. Aumento de desemprego, aí eu já começo a responder a sua pergunta. Começa a regredir vendas. Na regressão de vendas, você tem aumento das quebras. Na regressão de vendas, com o cliente com pouco dinheiro, aumenta furto, aumenta assalto, aumenta roubo, e aí, consequentemente, a empresa tem perda de rentabilidade. Ele não está nem esperando chegar a isso, mas a gente está se preparando para isso. A gente já está ajustando as contas, nós já estamos readequando os gastos e a gente já está revendo o investimento. Nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado também com fake news. É muita fake news. Mas hoje, o gerenciamento de risco, ao qual eu estou responsável, a gente já está trabalhando com o mapeamento e os diagnósticos dos principais problemas. Não adianta querer mapear tudo, a gente não vai conseguir tocar em tudo. Então, qual é o mapeamento e o diagnóstico dos principais problemas que afetam a sua empresa? Aí você tem que fazer a ativação, e é o que a gente está fazendo na minha empresa, de atuação permanente de um comitê estratégico e organizacional para as decisões estratégicas, ativação do comitê de crise, e aí a gente tem que estar 24 horas monitorando as ocorrências e as possibilidades, as reuniões para divulgação das análises e decisões a serem implantadas, reforço nas lojas com maior risco de segurança. Aí você tem que priorizar as ações de venda, ou seja, a partir do momento em que você vai vender menos, aí você tem que ver na estratégia comercial o que você pode, em termos promocionais, sem comprometer a rentabilidade, o que você pode promocionar para trazer mais venda. Como priorizar também ações de redução de custo. E aí você tem que pensar, acho que foi comentado ainda há pouco, em termos de criatividade, em como não só se adaptar para todas essas mudanças necessárias,
mas buscar, através da criatividade, da inovação, algo que possa agregar ao seu negócio. E aí, com base em tudo isso, você tem que definir muito bem uma comunicação de todas essas ações, de uma forma estruturada e organizada, porque ninguém na sua organização pode ter dúvida do que vai ser implementado. Então, você tem que permear em todos os planos a organização como um todo, trazer a equipe, os funcionários, em todos os níveis, para que eles possam te apoiar e aí colocar em prática. E o cliente, de uma forma geral, ele não pode ter o seu atendimento afetado. Ou seja, você vai ter que ajustar custo, você talvez tenha, como foi comentado, reduzir funcionário, você vai ter que ajustar de todas as formas, mas o atendimento não pode ser impactado. Então, como utilizar a criatividade, o pensamento inovador, pensando inclusive fora da caixa, como fazer com que o cliente não perceba todos esses ajustes, seja bem atendido e continue comprando na sua empresa. Ok, obrigado. Nós vimos aí também, Marcos, uma questão que é a comunicação interna, né? É uma coisa que precisa ser trabalhada para que não só a alta direção que faz a estratégia, mas essa definição da alta direção ela possa chegar até a base, vamos dizer assim, a base operacional, para que não tenha, ou venhamos a amenizar essa crise ou essas perdas, como você falou. Ok? Para nós finalizarmos esse bloco, Jorge, você falou lá que, como gestor, você acaba transitando em todas as esferas, né, da indústria. Qual é o plano, vamos dizer assim, qual que é o grande problema, aí o Marcos falou lá também, que é exatamente a entrega da matéria-prima. Isso é um problema, acaba sendo extra-indústria, porque se não tem essa produção por causa de uma proibição ou por causa da entrega, como é que a indústria qual que é a estratégia das indústrias em relação a essas possibilidades de que não venha, né, ficou redundante, mas que não venha a produzir essa matéria-prima? Não sei se eu fui Custódio. Custódio, tem que liberar o seu microfone. Francildo, eu entendo aqui que a gente vamos separar a pergunta aqui numa resposta rápida em 3 partes, né? A gente tem que lembrar aqui que o profissional da nossa área hoje, seja a gestão dos riscos ou na prevenção de perda, principalmente na indústria, né? Eu falo principalmente na indústria porque hoje no Brasil a gente entende que tem nenhuma ou pouca, pelo menos no meu conhecimento, bibliografia sobre o trabalho que é feito na indústria com relação à prevenção de perdas e a gestão de riscos, ela é uma arte, tá? Eu acho que não só na indústria, mas no segmento que nós estamos falando aqui, fazer a gestão de prevenção de perdas e gestão de risco no Brasil é uma arte, tá? Então eu entendo que a todo momento o gestor está sendo testado com relação a isso. Se o gestor já tem isso escrito, então vamos soltar fogos aqui, né? Vamos agradecer que não é a nossa realidade, tá? E aí, falar em testes, exercícios, então, esquece, né? Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa aqui é a questão do benchmark, é a questão de você conversar também com gestores de outro segmento, ou do seu segmento, para ver o que está fazendo, né? Acho que a aproximação é muito importante. Hoje, de manhã, a gente teve quase que um café de um gestor aqui de uma referência acho que a maior companhia do mundo, se não me engano, em lácteo, que está aqui no Brasil. Inclusive, eu entendo que ele deve estar aqui assistindo, né, escutando a gente. Foi um debate bacana, foi uma aula, foi uma troca de experiência, e a gente fica muito feliz de ter eles como referência e a gente tendo as mesmas práticas, né? Eu acho que é isso que é importante. A segunda coisa, a terceira coisa, aliás, é uma coisa que o Eitan está falando sobre a ponta, a gente tem que cuidar.
né? A gente tem que cuidar. Isso passa pela conta, né? A entrega passa pelo CPF, né? Temos tecnologia, temos investimento, temos, né, a transformação digital, tudo, mas no final é o CPF. Se a gente não está muito bem alinhado com os nossos parceiros de negócio na área, com as áreas de negócio da empresa, sabendo disso, né? Como é que a gente vai entregar? E sair um pouco do discurso vou chamar aqui de politicamente correto, né? As pessoas estão cansadas de receber que ele tem que lavar a mão, que ele tem que usar que agora a máscara e a luva, em alguns casos, virou o IPI dele, o EPI, né, para ele utilizar, que ele tem que manter uma distância segura, que ele tem que evitar aglomeração. Mas eu acho que a gente tem que transformar isso para a linguagem da ponta. Cuidar dessa ponta, né? A ponta entende que ela precisa estar com a imunidade dela alta, né? Para todos esses cuidados que já são massivamente aqui falados, ela vai suportar, ela vai passar por aquilo. Acho que tem que abrir um pouco a cabeça com relação a isso, né? Para você imaginar que o seu plano vai funcionar, as entregas vão acontecer, né? Que você vai ter que tomar as decisões que estão sendo tomadas. Eu acho que esse resumo de tudo que eu disse aqui, eu acho que o gestor já passa por isso no dia a dia, entendeu? Isso facilita muito a vida dele. Se ele abrir o campo de visão dele para 360 graus, ele é testado a todo momento. O plano de negócio ele é feito a todo momento, né? Logicamente, se ele tem apoio da alta direção, e também se ele tem um mínimo de condições, tanto técnicas ou intelectuais, para poder fazer isso, né? Eu acho que isso é bem importante. E eu acho que também hoje o tomador de serviço, já que a gente está falando aqui da área pública-privada, né? O tomador de serviço, a empresa, a indústria, ela tem que tomar algumas iniciativas de dar alguns inputs ou ao dar condição para o seu parceiro de negócio também desenvolver, que também eu vejo a segurança privada no Brasil difícil também para o lado da empresa, né? Como está sendo as coisas desenhadas aqui é muito conflitante. Então, acho que ele tem que tomar também essa frente para que tudo isso seja uma engrenagem que faça funcionar o mínimo possível. Eu acho que é isso. Ok. Senhores, nós vamos entrar agora no terceiro bloco, o último bloco, depois das considerações. E, o Ivan, aqueles que quiserem, você, por gentileza, controla aí, aqueles que quiserem fazer perguntas. Tá, eu tenho uma pergunta aqui, Ivan, que é interessante, do Francisco Reis, lá da Souza Cruz. Ele faz a seguinte pergunta. Se a aferição, acho que é mais para você, ele não está aqui, está bem claro se é para o parte da segurança privada ou segurança de uma forma policial. A aferição de temperatura é uma medida legal e pode ser empregada como uma forma de contenção do vírus realizado pela segurança? Quer que eu repita? Não, tranquilo. Ótima pergunta. Nós temos que entender o seguinte, nós estamos vivendo um momento de exceção. E neste momento de exceção, muitas coisas são feitas de forma diferente do que a gente faz no dia a dia. Na minha concepção, a leitura da temperatura é até muito suave perto de outras medidas que já estão sendo tomadas. Eu vou te dar um exemplo. Existem condomínios horizontais em Goiânia, das quais a nossa empresa faz a segurança, que a alta cúpula do condomínio, onde tem juízes, onde tem desembargadores, onde tem médicos, já exigem da segurança que faça a leitura da temperatura daqueles que chegam. E a orientação, nesse caso, para os condomínios horizontais, é de que se alguém tiver com temperatura acima de 38 graus, que avise a quem ele vai visitar ou a quem ele vai prestar serviço, para que o condômino decida se quer ou não assumir o risco de colocar para dentro uma pessoa que está com febre. Porque essa febre não quer dizer que seja o Covid-19, mas tem um indicativo de que possa ser. Então, eu acredito que, da mesma forma como a gente tem oportunidade em algumas empresas, já é um procedimento padrão, por exemplo, utilização do bafômetro em caminhoneiros, em pessoas que dirigem nas empresas, a leitura da temperatura neste momento se faz importante e é muito barata. Você pode ter um termômetro aí, há pouco tempo atrás a gente comprou de R$110 aqueles termômetros de leitura sem contato, entende? Então eu acredito que sim, não há problema nisso.
Ok. Ok, Francisco, muito obrigado. Temos alguém aí? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas se tiver alguém aí, Ivan, vamos aproveitar da oportunidade. Ok, se alguém quiser se manifestar, basta tirar o microfone e fazer. Se não souber como fazer, nessa telinha embaixo onde tem o bate-papo, é só clicar ali, colocar seu nome querendo fazer a pergunta que a gente libera, tá? Franceildo, aqui é o Campos da Craft Rice. Posso me pronunciar? Sim, claro. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Ok, boa noite a todos. Ivan, a pergunta é para você. Como representante de segmento, eu queria saber se você tem alguma expectativa, se você tem alguma leitura, como é que estão os tomadores. As grandes empresas, as grandes indústrias têm sua própria política de contenção e acompanhamento do problema. Como é que estão esses tomadores em relação aos prestadores de serviço? Bom, perfeito. Obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Deixa eu ver se a resposta que eu vou te dar está de acordo com a tua pergunta. O que nós temos visto na área de segurança privada é que o tomador tem o zelo e o cuidado de ver se a empresa está também tendo o mesmo zelo e cuidado que o tomador tem com as suas equipes, entende? Quer dizer, a informação sobre o Covid, a informação da distância. Para você ter uma ideia, tinham equipes que trabalhavam numa viatura, 2 pessoas já não estão mais assim, já estão trabalhando separados por causa da distância. Então, as medidas profiláticas de saúde estão sendo disseminadas e o tomador presta muita atenção se o prestador de serviço está tendo o mesmo cuidado, porque como nós sabemos, é uma questão de saúde pública. Não basta, é aquela questão que uma corrente ela é tão forte quanto seu elo mais fraco. Não adianta que você, na tua indústria, coloque todos os teus profissionais para estarem zelosos se o teu prestador de serviço terceiro não estiver zeloso também. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que encaixa na tua pergunta é com relação ao que está acontecendo no mercado neste momento. E, ao mesmo tempo que nós vemos empresas diminuindo o efetivo de segurança, nós vemos muitas empresas que têm a necessidade de aumentar o efetivo de segurança. E isso nos surpreendeu. Até o nível de pessoas, por exemplo, que a gente colocaria de férias está muito menor do que nós esperávamos por causa do aumento de efetivo, de necessidade. Aí encaixa aquilo que nós falamos, que justamente as pessoas já previram um aumento de criminalidade. Isso tem se mostrado. Tá? É mais ou menos isso que você queria saber? Isso, Ivan. Obrigado pela resposta. Obrigado, Campos. Mais alguém? Enquanto tem alguém se querer pronunciar, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Marcos, o nosso amigo instrutor Anderson. Nós temos visto aí, Marcos, primeiro, o varejo é um dos mais emprega nesse país, né? O segmento de varejo. O presidente manda ficar, o outro manda sair. Como é que fica a empresa nesse caso? Mas a grande pergunta é qual o impacto no varejo em relação às questões econômicas, principalmente para o Estado. Deu para compreender? Foi claro? Claro. Olha, na verdade, as medidas de ajuste, elas já começaram. Porque dentro do comitê de crise estabelecido, dentro do comitê de estratégia e planejamento, você tem que buscar antever os problemas. Então, quando você começa a verificar os indicadores, quando você sabe que o país na situação econômica que ele está e na que ele está entrando, não precisa ser muito bem preparado para saber que daqui a pouco, de uma forma geral, muita empresa, porque a gente está falando aí do Covid-19, que afeta a CPF, mas a gente já está vendo o CNPJ sendo eliminado. Então, a gente vai ter, em breve, muitos CNPJs que vão ter dificuldade de manter as portas abertas. A gente já tem alguns exemplos de muita demissão em alguns segmentos, de transporte, inclusive. Agora, pelo que a gente tem acompanhado, alguns governadores, pelo menos em 2 estados, já estão flexibilizando esse momento de emergência. No Mato Grosso, por exemplo, o governador já anunciou que vai abrir shopping, loterias e tal. Ou seja, aqui em Goiás, a gente vê aí esse planejamento de conter. Hoje eu recebi oficialmente do colégio do meu filho que as aulas vão ficar suspensas até dia 4
de 4 de abril. Ou seja, até dia 4 de abril não vai ter aula. Acredito que as aulas nas escolas comuns também não. Então, de uma forma geral, a gente já está preparado, a gente já está, de uma forma geral, contactando o fornecedor, prorrogando pagamento, negociando mais prazo. Tá? O governo tem aí algumas possibilidades de você aproveitar desse momento e financiar algumas questões de pagamento ligado aos custos permanentes, porque os custos são permanentes, não tem jeito, mas o governo está dando algumas flexibilizações que você, de uma forma geral, principalmente os médios e os pequenos, com certeza podem aproveitar e devem aproveitar. Outra questão que o governo está colocando também é a questão do financiamento. Financiamento econômico ou a questão de flexibilizar empréstimos. Então, de uma forma geral, a gente precisa ajustar as contas, readequar os gastos, rever investimentos e estar preparado para uma situação, a meu ver, e diante de todos os indicadores que são mostrados a todo tempo, de uma situação de recessão bem forte. Francildo, vem uma pergunta para você. Viu, Francildo? Vem uma pergunta para você. Eu vi aqui. É. Então, eu vou fazer, já que a pergunta é para você, eu vou fazer. Tá, só um instante, Ivan. Hoje eu vi, eu acho que não é fake, um contador reclamando que ele estava numa lotérica ou num departamento, dizendo que aquilo que o Marcos tinha falado, acho que todas as esferas precisam se ajustar e adequar uma ajuda mútua, né, em relação a esse problema. E esse contador estava reclamando que nas esferas, tanto municipal como estadual, não tinha feito nenhum tipo de prorrogação no pagamento dos impostos. Ou seja, o imposto está vencendo e tem que pagar, independente se está com crise ou não. Então, isso que o Marcos falou é sério, porque se precisa dessa ajuda, né, principalmente do governo, que ele que é o Estado, e tanto as empresas que, nesse momento, que não tem caixa, que não tem venda, de uma forma geral, ela não poderia estar cobrando, se é que isso, que eu espero que não seja fake, mas precisa dessa ajuda. Obrigado, Marcos. Bom, então, Francildo, a pergunta vem do inspetor Alves para você, dizendo o seguinte: o senhor acha que a área de instrução e treinamento também deve passar por mudanças? Exemplo, vídeo, aula, que possam ser uma nova tendência? Sim, isso já vem caminhando, né? A gente vê isso nas redes sociais, as tendências das videoaulas, né? E no meu caso, já estou quase na terceira idade, tenho que me adaptar a essa nova realidade, né? Para que eu possa atender os meus clientes. Essas videoaulas, algumas são fáceis, evidentemente, porque são aulas teóricas. O difícil é adaptarmos para aulas práticas, porque nós precisamos de um investimento para estruturar, vamos dizer assim, os estúdios, né? Porque aulas práticas subentende movimentação e até nas questões de mais de uma pessoa. Então, assim, é necessário, sim, é uma tendência, não só nos treinamentos, que a gente chama de treinamentos operacionais, mas as grandes tendências da faculdade, das universidades, são o ensino à distância. Ela veio para ficar, não tem jeito. Então, exatamente por causa da correria do dia a dia. E como você falou lá, o coronavírus veio antecipar essa tendência que é o do futuro, já algo presente. Não sei se eu respondi aí. Alves é inspetor, foi ex-comandante lá da Guarda Municipal de Aparecida de Goiânia, que também é instrutor. Ok. Custódio, você pode nos dar um parecer? Não, desculpa, nós estamos aqui a respeito das perguntas. Temos alguém aí ainda para fazer alguma pergunta? Alguém aí? Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Marcelo. Marcelo, sim. Tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou diretor comercial do Grupo Tecnoseg. Trabalho aí com o Ivan. E
Me orgulho de dizer que sou amigo pessoal do Franceu, né? Acho que a gente já se conhece há uns 30 anos, né? Uns 30 anos, eu tinha cabelo na época ainda. Exatamente. Bom, a minha pergunta, me perdoe se eu errar a sua patente, é Coronel Marcelo, né? Isso, Coronel... Coronel, eu Marcelo me Villanova. perdoa, eu não prestei atenção, mas o que acontece? Eu sei que é difícil, mas eu gostaria que não entrássemos no mérito do certo ou errado nesse momento, tá? Mas nós somos uma república federativa, né? Então, nós temos um governo federal que, teoricamente, tem prerrogativa sobre as unidades da federação, sobre o Estado e, posteriormente, sobre os municípios. E o que a gente tem visto é uma guerra entre a federação, as unidades da federação, né, os governos estaduais e os governos municipais, né? Então, por exemplo, esse final de semana, Pirenópolis estava fechada, né? O prefeito se achou na autoridade de fechar a cidade. Ninguém entra, ninguém sai de Pirenópolis se você não tiver placa do município de Pirenópolis. Bom, quem conhece Pirenópolis sabe que a maioria das pessoas que tem, boa parte das pessoas que tem casa em Pirenópolis são moradores de Pirenópolis, são oriundos de Brasília. Então, a maioria dos carros são placa de Brasília e não conseguiam entrar dentro de Pirenópolis. Uma confusão generalizada. Mas onde eu quero chegar? Sem entrar no mérito do certo ou errado, até porque isso é bem controverso. Por exemplo, Holanda, Alemanha nem tanto, mas a Holanda, o Japão e a Suécia não adotaram medidas restritivas como estão sendo adotadas aqui no Brasil. Eles foram por outro caminho. Acredita-se que a imunização precisa acontecer de forma natural, já que não há vacina. Até que ponto isso pode estourar? Isso pode virar uma bomba relógio, coronel? Porque alguns decretos, de certo modo, ferem a Constituição. Por exemplo, as viagens interestaduais de rodoviária. O governo estadual não tem autonomia para isso. E ele fez uma trava disso. E chegou a se mencionar de proibir transporte de carga entre os estados aqui. E aí a federação ela foi contra isso, mas acabou que prevaleceu o decreto estadual, que hoje foi derrubado, né? É uma liminar hoje permitindo que voltem as viagens interestaduais. Então, a minha pergunta é o seguinte, a polícia, será que ela vai ser orientada pelo governo realmente a tomar uma medida que, de certo modo, é inconstitucional? Olha, Marcelo, é difícil a gente responder pelo governo, até porque nós não trabalhamos, mas pelo acompanhamento das atividades, nós não trabalhamos diretamente com o governo. Mas pelo que nós podemos avaliar, é o seguinte, esse momento é um momento que a gente tem que ser coerente e ter equilíbrio, certo? Todos nós temos que ser prudentes em cumprir as normas, sejam elas da OMS, sejam elas do governo federal, sejam elas do governo estadual ou prefeitura. Agora, é lógico, sem ferir a Constituição. O que nós estamos vivendo hoje, vocês devem estar observando, é que cada poder, né, seja ele legislativo, seja ele judiciário, executivo, estão atuando de forma isolada. Então, às vezes, o governo federal, o poder executivo, toma uma decisão, aí vai lá o ministro do STF derruba a decisão do presidente da República. Então, eu vi hoje até uma declaração do presidente da Câmara, né, no jornal, dizendo, e eu concordo com ele, apesar de discordar de alguns pontos dele, mas nesse ponto eu concordo que, independente dos poderes, nós temos que nos unir para combater essa crise, né, que está instalada, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O Brasil ainda leva uma certa vantagem, né, porque aqui nós temos 88% da população abaixo de 60 anos de idade. E outra coisa, dados estatísticos, 69% dos brasileiros, 69%, estão entre 20 e 59 anos de idade, que são justamente a nossa principal força de trabalho. Acima de 70 anos, nós só temos 4% da população. Então, veja bem, nós temos que aproveitar esses dados estatísticos e realmente pensar, né, num retorno gradual das atividades, porque isso aí está impactando bastante a economia.
Quanto ao cumprimento das normas, eu acho que os próprios governantes já estão vendo que não adianta ficar brigando ou levantando questões políticas nesse momento. Então, é um momento de união, é um momento de coerência, é um momento de tomar medidas, né, de forma equilibrada para o controle desse Covid e também o controle da nossa vida, né, econômica do país. Isso aí realmente reflete bastante para isso. Então, o que eu costumo dizer, o remédio, é o que eu ouvi, achei a frase bem interessante, o remédio não pode ser mais letal do que a doença, né? Esse é o grande, vamos dizer assim, chavão que eu deixo aqui para todos nós, tá certo? Obrigado. Ok. Isso é o famoso uso progressivo da força, né, Coronel? A força ela não pode ser maior do que aquela crise que está acontecendo. Senhores, nós temos aqui várias perguntas, mas a maioria delas vocês já acabaram falando, né? Por exemplo, as forças policiais estão preparadas e possuem força humana. O senhor acabou de falar sobre isso daí. Ok? Nós já são 9h30. Eu queria fechar aqui esse bloco para a gente fazer as considerações. Uma pergunta lá do Andrei, que é gerente de segurança do Alphaville, lá de Cuiabá. Ele fez algumas perguntas, mas eu quero só aqui falar uma. E qualquer um que puder responder, eu agradeço. Ele faz a seguinte pergunta: quais as regras para a sobrevivência empresarial diante desse Covid-19? Temos uma resposta para essa crise, né? Quais as regras a seguir para sobreviver na atual conjuntura que nós temos? Eu não sei se eu posso te dizer todas as regras, mas uma básica, e aí quem quiser completar, é agilidade. Nós precisamos ser ágeis. As coisas mudam e mudam muito rápido, né? Nós dois, e acho que a maioria desse grupo aqui, viveu a mudança em 2001, né? Lá no atentado das torres, né? E cada vez isso vai acontecer mais rápido. Então, eu acho que nós temos que ser ágeis. Uma regra seria agilidade. Nós precisamos entender e ser ágeis na resposta. Aí, o resto das regras eu deixo por conta dos demais. Vou aproveitar, Franceildo, até mandar um abraço para o Andrei. Franceildo, boa noite. O Andrei, pode falar. André, desculpa, Ivan, ter cortado. Só para aproveitar aí, fazer também duas perguntas junto com essa daí, junto com essas regras aí. Qual o sentimento? Eu queria inverter as perguntas. Acho que vai ficar muito lógica se eu fizer a primeira para o Ivan e a segunda para o Eitan. Então, eu gostaria de inverter. A primeira vai ser para o Eitan, para ele complementar aí, dentro de um plano de segurança, de gestão de riscos, que trabalha com análise de risco, analisando os cenários. Como prever os próximos riscos biológicos, se a gente trabalha com os cenários. E a segunda, para o Eitan, como que é o sentimento de saber que um serviço essencial é o serviço de vigilância patrimonial. E o cliente liga para a empresa e solicita a redução do quantitativo. Qual o sentimento? Qual a análise aí de interpretação da outra ponta? Um abraço a todos aí. Eita. O nome da pessoa era? Andrei. Oi, Andrei, prazer. Cara, sentimento é uma coisa muito, muito individual. Se a gente senta e chora, não adianta nada. Tem que ser muito criativo agora. E cada vez mais, acho que nosso desafio na área de segurança empresarial, eu falo que a segurança não dá mais ser considerado aquele departamento que está no subsolo, sabe? A gente tem que subir no organograma das empresas, dentro da estrutura, e pessoas têm que enxergar a gente como um braço, como um recurso de garantir a continuidade da empresa, para prevenir perdas, entendeu? Para a gente
participar no negócio. Porque aquele empreendedor, aquele acionista, é isso que ele interessa. Ele tem, obviamente, uma crença, um valor de contribuir para a sociedade. Tem empresas grandes, empregando muito funcionários, diretos, indiretos. Mas no final do dia, tem que ter um resultado, tem que ser positivo. A gente tem que estar lá para ajudar ele a chegar no resultado positivo dele. Tá? E não é fácil, não é fácil. É um grande desafio. Prevendo o futuro, o próximo problema biológico, pessoal, a gente, não muito tempo atrás, passamos por outras crises, acho que 2008, 2009, né? com gripe aviária, depois o SARS, não sei qual que foi a ordem. Pessoal, o pessoal da biologia sabe quais são ou não sabe. Então, esse convite agora pegou todo mundo de calça curta. Mas isso de menos, se era um problema desse é outro. Meu filho ele é cientista nos Estados Unidos, ele fala, pai, as pessoas vão morrer mais de bactéria no futuro de qualquer outra doença. Tá? As bactérias cada vez estão mais resistentes por todo tipo de antibióticos. E a gente tem que saber, que entender que o problema de saúde é uma coisa que tem que estar na pauta das empresas e tem que ser considerado. E cada vez só exercitando, lendo, pesquisando, conversando com o pessoal que entende da matéria e trazer isso para a nossa realidade e saber como que isso afeta a gente. Não necessariamente quando a ocorrência acontece, tem que acontecer com a gente. Vamos ver o que vai acontecer com o outro e faça uma pergunta para nós. Pô, se acontecer aqui na minha responsabilidade, estou preparado ou não estou preparado? Não estou preparado. O que eu tenho que fazer para me preparar? De colocar isso dentro da operação. Seja buscar um recurso, buscar um conhecimento, e vamos desenvolver dessa maneira que a gente vai ser mais importante nas organizações. Alertando, mostrando. Tá? Por isso que eu comentei inicialmente a questão da matriz de riscos. Né? É fundamental. Não importa se você é uma empresa que fatura 3, 4, 5 bilhões ou você é um condomínio residencial. Todo mundo tem que ter essa planilha de matriz de riscos, que ela é sua ferramenta de trabalho. Com ela ninguém discute. Ok? Isso aí. Obrigado pela oportunidade de responder. Francildo, só pegando o gancho aqui do que o Eitan falou, para responder para o Andrei, eu acho que sem colocar nada menos do que o Eitan falou, só acrescentando um detalhe. Andrei, já passamos em momentos outros que outras crises financeiras vieram, a economia ela é muito dinâmica e a gente sabe que na outra ponta, na ponta do contratante, tem alguém que precisa fechar a conta, né? A conta matemática dele, do mês. Se ele vendeu menos, ele tem que cortar em algum lugar. E, infelizmente, às vezes as pessoas pensam que cortar na segurança é inteligente. O que a gente faz? O que é importante que nós, gestores, façamos? Que mostremos para o gestor para o executivo que tem a caneta na mão, que controla as contas, aonde que ele vai perder potencialmente se ele cortar na segurança como ele está querendo cortar. Ou seja, quais os riscos que estão diretamente ligados àquela decisão. Então, está dentro do que o Eitan falou, da matriz de risco. Quando a gente mostra, no caso do Alphaville de Cuiabá, por exemplo, que é a tua realidade, ou no caso de um banco, ou no caso de uma indústria, ou no caso de uma rede de supermercado, é importante que o gestor que tem a caneta financeira entenda que a gente passe por escrito falando, ok, se a gente reduzir o efetivo de segurança nesse percentual, o risco nosso é esse, quais vão ser as perdas? Qual que é o impacto de um arrastão dentro da indústria, dentro do comércio, dentro do condomínio? Qual que é o impacto de uma morte aí dentro? Qual que é o impacto de um roubo? Qual que é o impacto disso? Qual que é o impacto daquilo? Porque muitas vezes as pessoas elas decidem pelo o que elas estão pagando, mas elas esquecem do que elas vão perder se houver uma brecha na segurança. E é nosso papel mostrar isso para eles, para que eles tenham uma decisão consciente. E a forma de fazer isso é por escrito. Entende? Quer dizer, diminuindo assim, nós temos o risco disso acontecer. E passa para o gestor, para o presidente, para o diretor que está pedindo isso, mas que ele tenha consciência, está registrado que nós, enquanto gestores de risco, alertamos que aquele problema poderia eventualmente acontecer. Andrei, me permite só dar um parecer, juntando o que os três falaram, o Eitan, o Ivan mais o Marcelo, a respeito desse estarmos preparados e uma
consciência de que diminuir a segurança não vai, muito pelo contrário, vai ter resultados muito ruins. O que chegamos à conclusão, a palavra principalmente do Marcelo, é que a nossa casa virou algo global, infelizmente. Já tivemos crises piores, por exemplo, igual o 11 de setembro, que demorou um tempo para nós chegar aqui no Brasil, por exemplo, em termos de mudança de comportamento. Essa aqui não. Como diz o Eitan, nos pegou de calça curtas, né? Algo aconteceu ontem, já chegou hoje. Então, nós não estávamos com uma cultura de prevenção. Essa é a grande sacada. E por não termos essa cultura de prevenção, nós temos perdas. E para diminuir essa perda, entra aquilo que o doutor Ivan falou, que é, infelizmente, diminuir o contingente, daquilo que eles acham que é mais caro. Ok? Respondeu, Andrei? Perfeito. Mãos nunca faltam para querer reduzir algo, né? No nosso também não foi diferente. A gente teve que utilizar aí de muita paciência aí para fazer o convencimento aí que o nosso serviço é essencial. E por mais que nós também temos o nosso plano de segurança, e qual prevê também alguns riscos biológicos, porém, esse aí pegou todo mundo de surpresa, né? Mas temos que nos adaptar. Abraço aí, obrigado a todos. Obrigado. Senhores, se não temos ainda mais alguém para falar ao vivo, aqueles que mandaram as perguntas, de certa forma, nós englobamos aqui e acabou respondendo de uma forma direta ou indiretamente. Nós estamos já chegamos ao final do terceiro bloco, vamos partir para o quarto bloco, o quarto e o último. Nós estamos aí com 51 pessoas, 50 participantes. Alguns tiveram que sair por alguma necessidade, outros pelo próprio link. Mas eu quero aqui passar, para a gente finalizar, exatamente naquela mesma ordem, coronel, até chegar o custódio, as suas considerações finais e que nós possamos aí fazer o mais rápido possível, ok? Depois a gente finalizar. Coronel? Bom, quero agradecer essa oportunidade, Francildo. Dizer também que é uma situação de risco que a gente tem que se preocupar muito, principalmente com aquelas pessoas dos grupos de risco, que são aquelas com mais de 60 anos, né, portadores de doenças respiratórias, hipertensos, diabéticos, tá certo? Mas não podemos deixar, né, isso interferir totalmente na economia. Então, como foi falado anteriormente, alguns países adotaram essa situação de lockdown vertical, de isolamento apenas, né, dessas pessoas de grupo de risco. Então, outros não adotaram. O importante é que a gente siga as orientações do Ministério da Saúde. Inclusive, eles criaram hoje, né, uma plataforma WhatsApp com informações em tempo real, que você pode acessar. É um robô que responde todas as perguntas, te dá os dados de protocolos de atendimento, dados do Ministério da Saúde. Isso aí, inclusive, facilita, porque hoje nós estamos vendo, infelizmente, uma imprensa, né, tendenciosa, querendo gerar, às vezes, conflitos e não simplesmente fazendo a explanação, né, a divulgação da notícia como deveria ser. Então, é importante a gente procurar esses meios de comunicação oficiais, seguir essas orientações e rezar para que tudo dê certo. Hoje também os trabalhadores, nós temos 40% dos trabalhadores brasileiros atuando de forma informal. Hoje eu vi que estava sendo votado no Congresso, né, o Corona Voucher, em torno aí de R$500 de remuneração para esse pessoal. Então vamos aguardar a evolução do acontecimento. Essa situação de quarentena, ela é importante, foi importante, está sendo importante, porque nós precisamos estruturar os hospitais. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 2,2 leitos para cada 10 mil habitantes.
o ideal para o combate a essa doença seria um 2,4, mas hoje nós estamos numa situação bem melhor do que a Itália está, do que a Espanha está, em relação a esse número de leitos por 10 mil habitantes. Então, nós estamos perseguindo ali, estamos adquirindo muito material de forma emergencial, se falou em aquisição de material, EPI, respiradores, né? Os kits para teste, eu acho que é muito importante também. Países adotaram essa questão de você testar todas as pessoas que estão, principalmente essas pessoas que estão trabalhando, que não pararam, essas pessoas da segurança, os médicos, enfermeiros, pessoal da saúde que não pararam. É importante o teste nesse pessoal e o isolamento assim que for detectado, né? E fora isso, capacitação, né? Conscientização das pessoas, e eu tenho certeza que nós vamos passar por essas dificuldades. Então, a minha mensagem é a mensagem de união, né? E que nós vamos, de esperança que nós vamos conseguir passar por essa dificuldade, assim como nós já passamos. As dificuldades financeiras vão existir, mas nós vamos superar, certo? O importante nesse momento agora é a saúde da população, ok? Essa é a minha mensagem. Obrigado, Coronel. Ivan Filho. Ok, professor, obrigado. Bom, o que nós temos aqui para finalizar é lembrar que nós somos gestores de segurança e, como gestores de segurança, nosso papel principal é trabalhar no plano de continuidade dos nossos negócios, dos negócios das nossas empresas, da onde nós protegemos, dos condomínios, onde as pessoas confiam na nossa capacidade para que possam morar com tranquilidade. Ou seja, nós temos que lembrar que nós temos um papel fundamental e que é reconhecido tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais neste momento como um papel fundamental. Isso é muito importante, então fica aqui meu agradecimento a todos os colegas gestores aqui presentes e que nós possamos agradecer a todas as nossas equipes, aos milhares de profissionais que hoje já somam mais do que as forças armadas brasileiras, é o Exército da Segurança Privada. Então, é muito importante que essas pessoas estejam motivadas, estejam saudáveis, estejam conscientes da importância que tem para que os negócios continuem girando, para que a economia, mesmo neste momento que vai entrar numa recessão, para que ela volte a girar, e vamos tentar, enquanto gestores, salvar os empregos dos nossos colegas, vamos tentar minimizar as perdas profissionais que possam advir dessa tragédia, vamos tentar adequar aí o trabalho de todos para que a gente possa ajudar a economia a girar, que é o que importa para que as pessoas continuem tendo seus empregos, continuem consumindo, continuem girando aí a roda da vida, né, que é muito importante. Então, deixo aqui meu abraço a todos, estamos à disposição, estamos no mesmo grupo de WhatsApp e vamos trocar mais informações. Eu acho que esse debate é um debate muito rico. Nós estamos aqui 1h46 minutos, com 50 pessoas, e eu acho que nós todos ganhamos com isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ivan. Eita! Um dia ainda vou acertar seu nome ainda. Eu sei o pior, né, cara? Gente, a mensagem minha é bem culta e simples, gente. Estamos num momento de sobrevivência organizacional. E a gente tem que sair desta crise mais forte da gente que a gente entrou. Nossa missão como gestores, como atuantes no segmento, eu sempre falo, tem que criar uma cultura preventiva nas organizações. Se a gente não vai fazer isso, a gente nunca vai chegar a resultados. E cultura começa com educação e disciplina. Não adianta falar, escrever, documentar. Tem que ser na prática, com resultados bem claros para a organização. Tá? Para a gente preservar aquilo, tá? Que está garantido o nosso emprego, tá? O lucro da empresa e a motivação dos acionistas para investir mais, para agregar mais na indústria, no varejo, nos serviços como tudo. Tá? Todos nós dependemos desta roda girar. Tá? Então, de novo, estou aqui gostando muito desta oportunidade de compartilhar conhecimento. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui para atender, sempre à disposição, quem quiser.
Obrigado novamente. Abraço. Obrigado, Eitan. Marcos, suas considerações, por gentileza? Enquanto o Marcos entra, então, o Custódio. Desculpa, meu microfone estava fechado, mas pode ir, Custódio, pode ir. Por favor, Marcos, eu não queria falar primeiro os mais velhos, né? Porque a gente sabe que a gente tem quase a mesma idade, mas, por favor, por respeito ao professor, o professor primeiro. Obrigado. Bem, acho que, em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer mais uma vez aí a todos vocês, aí, os organizadores, o conselheiro e tal, o grupo, né? Esse comitê, eu acho que é um grupo bem seleto aí, de profissionais de muita experiência. Acho que a gente está aprendendo bastante, é uma oportunidade ímpar. O momento é difícil. Eu acho que esse primeiro encontro nosso, Franceildo, é um marco, né? Eu já, dentro da prática do dia a dia, a gente já faz reuniões assim, por videoconferência, com uma frequência muito grande, eu posso dizer para vocês que funciona. Com relação a horizontes, a gente tem que manter a empresa funcionando. Então, a gente sabe que vai ter ajuste de conta, né? Comitê de crise, nesse momento, é fundamental. Comitê de crise. Outro comitê que a gente tem trabalhado também, que tem dado certo, é o de planejamento estratégico. E a gente tem que buscar novas ideias, porque só o que a gente faz não vai ser suficiente. E tudo que tiver que ser desenvolvido tem que ter uma comunicação a 360 para que permeie a empresa como um todo. E para você fazer tudo isso funcionar, você tem que ter profissionais preparados para que possam atuar junto com você. Profissionais preparados com relação à resolução de problemas complexos, que tenham pensamento crítico, que sejam criativos, que saibam lidar com as pessoas, como o Eitan comentou, que tenham inteligência emocional, imprescindível para esse momento, bom senso e tomada de decisão, com orientação voltada, inclusive para a negociação, e flexibilidade cognitiva. Agora, de uma forma geral, tudo isso só vai funcionar, e eu, por prática, posso compartilhar com vocês, através de uma governança estabelecida. Essa governança que tem uma estratégia clara, priorizando as ações, com indicadores analíticos, focando nos maiores problemas, não dá para resolver tudo. E aí, quero compartilhar com vocês o que eu já tenho praticado e o que ajuda bastante. Eu trabalho com o meu time, nós temos um propósito. E aí eu quero deixar para a reflexão de vocês. Nós temos que nos colocar como parte da solução. A empresa tem que ver na nossa área, na gestão de risco, a solução para os problemas. E não tem que fazer parte dos problemas. Nós temos que fazer parte da solução. Através de fazer parte da solução, não tenho qualquer dúvida que a gente vai ajudar a rentabilizar a empresa. Então, é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Você falou bem. Muitas vezes, a segurança especificamente, né, ela é vista como custo, não como prevenção ou investimento, ok? Então, é parte da solução. Obrigado. Custódio? Primeiramente, eu queria agradecer, né? O Franceildo sabe que isso é um resultado de um projeto que a gente já vem falando mais ou menos há 2 anos. Estou muito feliz pela mais essa oportunidade de a gente estar reunindo pessoas, trocando informações de um modo simples. Eu acho que é isso que é o objetivo, a gente está aqui de um modo descontraído, simples, e que leve algum tipo de mensagem para o gestor no final, que ele desligar esse computador. Acho que é a primeira coisa. Acho que uma mensagem final, eu sou muito otimista, né? Eu sou muito inquieto. Acho que esse otimismo e essa inquietude, que é característica aqui do nosso segmento, dos nossos gestores, que tem que prevalecer. Esse é o momento agora do gestor ver possibilidades, ver coisas onde as outras pessoas não estão vendo, mostrar valor do seu trabalho, do seu departamento, apoiar nas decisões, como já foi dito aqui. Não quero apegar aqui essa mensagem final na questão institucional e nem estratégica, porque os especialistas aqui já trataram bem, mas levar uma coisa mais humana, né?
Vamos prosperar no caos, gestor? Acho que esse é o seu momento de mostrar capacidade agora. Vamos prosperar no caos. Vamos nadar com tubarão, né? Esse é o grande momento de elevar o patamar, como o Eitan fala na organização, né? A gente ser visto e respeitado como um gestor que contribui com a continuidade, mas também com a rentabilidade do negócio. Eu acho que esse é um desafio que fica aqui, e outros virão, como já falaram aqui agora há pouco, né? Vamos prosperar no caos. Deixo o meu forte abraço a todos, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado. Nadar com os tubarões, o Custódio, aí a gente sai, coronel, do comandos para níveis SEALs, né? A gente está um patamar maior para isso daí. Mergulhadores de combate. Deixa eu só falar. Oi, Custódio. Você viu os especialistas aí, só comandos aqui, né? Pelo amor de Deus. Comandos. Deixa eu só falar uma outra coisa aqui que eu... Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui que é para... O Eitan fez uma sugestão de leitura, eu deixo outra. Eu vejo que o coronel aqui falou sobre a lógica do cisne negro. Eu acho que também é uma outra indicação bacana. Quem tiver esse livro, eu vou ver aqui. Eu acho que eu não tenho digital, mas eu tenho, né, no modelo de papel. Acho que fica o coronel Vilarinho. Bem próprio. Aqui, ó. Vilarinho. Saudação, comando. E eu acho que é outra ótima dica. Um abraço. Ok, tá. Pessoal, nós estamos já chegando ao final, nós estamos aí 50 participantes, fantástico, quase 2 horas, né, o Ivan? 50 participantes, isso é bom, mostra que o assunto tem conteúdo, né? O assunto tem conteúdo. E eu quero aqui fazer os agradecimentos a você que participou. Eu queria que você, como alguns já estão fazendo aqui no grupo, pudesse tecer os comentários, até incluindo, já colocaram, o Eitan já colocou, tem um colega lá de Brasília que colocou uma série de livros, entre eles a inteligência emocional também, para que possa você desfrutar. Então, você que achou bom o nossa tela, nosso debate, faça comentários lá no grupo para que a gente possa enriquecer esses comentários, ok? Muito obrigado pela confiança. Quero agradecer de forma especial aos nossos cinco especialistas que, de boa vontade, bom grado, aceitou o nosso convite para estar aqui trazendo essas informações essas privilegiadas em muitos casos. Tá? Queremos agradecer aqui os nossos amigos. Diga de passagem que, em comum acordo, nós colocamos aqui, já que eles nos abençoaram em outros encontros, mas nada mais justo para estar aqui conosco também. Tá? Muito obrigado aí pela confiança. Eu quero que você, se puder me seguir lá no Instagram, aproveitando aí o marketing, o Instagram, Francildo dos Santos, ali a gente está com vários treinamentos ali em andamento. Querendo falar também que estamos aí estudando. Era para ser em maio. Se não tiver nenhuma mudança, nós vamos ter em maio o 3º encontro, né? Presencial, vamos dizer assim, 3º encontro que nós estamos trabalhando isso daí, ok? Eu quero agradecer a todos e aqui, como o Ivan falou, isso aqui é um pontapé, eu acho também, Marcos, que é um marco, né, para o grupo de gestores aqui, outras entidades. Hoje, por exemplo, está tendo... já não sei se já acabou, Custódio, um encontro também via web pela AES, e eu quero agradecer a todos vocês aí pela essa participação. Obrigado pela confiança e espero que esse encontro via web possa trago a você, gestor, uma visão ampla do que está acontecendo e o que foi focado aqui, algumas coisas que ficou bem claro, né? A importância de um plano de contingência, a importância de uma mudança cultural em termos de comunicação, para que crises como essa não possam nos pegar, como diz o Eitan, de pernas curtas. Ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigado, Ivan. Pessoal, valeu, um abraço. O Ivan cedeu gentilmente o link aí, tá? Esse link é da Tecnoseg, por isso que nós estamos aqui a esse horário. Tá? Muito obrigado pela parceria.
Obrigado.